Voltamos aqui com nossa sexta-feira de convidados e conteúdos. Este é o podcast Verônica Pacheco. Eu sou da comunicação, empresária da comunicação, assessora de imprensa há mais de 20 anos e estou trazendo aqui neste podcast informações e notícias leves para você. Antes de começarmos, nós não podemos esquecer de falar quem está tornando isso tudo possível. É o Grupo Toca Expertise. E se você estiver perguntando o que é o Grupo Toca, eu já vou te explicar. Eles são uma equipe de profissionais e empreendedores que auxiliam a formar o seu próprio podcast, permitindo que você possa tornar o seu sonho de ter um podcast realidade. Há também, não podemos esquecer de agradecer a mentoria da LMA. Os dois juntos casam bem, né? É um curso incrível que vai te guiar em caminhos de sucesso quando o assunto não for venda virtual. Um mercado que também está em ascensão e tem previsão, e não tem previsão para acabar tão cedo. Então, vamos olhar eles aí. Você ainda fica mais de 8 horas por dia aturando seu chefe chato, fazendo um trabalho que você nem gosta, que você faz só porque precisa pagar as contas do final do mês. Um trabalho que você não é valorizado, que você não tem liberdade, como por exemplo, poder trabalhar no conforto da sua casa, perto da sua família. Saiba que isso é totalmente possível e eu posso te ajudar. Eu tenho um treinamento onde você vai aprender como funciona o mercado digital e as infinitas possibilidades de fazer dinheiro com a internet e mudar a sua vida. Clica aqui e eu te espero desse lado. Nosso convidado de hoje é o doutor Juliano Wendler, um advogado criminalista. Me fale, doutor, me fale um pouquinho do seu currículo. Fale a sua bio aqui para o nosso convidado. Bom dia, Verônica, bom dia a todos. Bom, eu sou advogado criminalista por pura paixão. Uau! Eu não faço outra coisa, não advogo em outra área, nem em causa própria. Que delícia! Eu acho que eu advoguei 1 ano ali no limbo, ali fazendo um pouquinho de civil, um pouquinho de começo da minha advocacia e depois disso só no direito penal. Me formei em 2010, na turma de 2010, pela então Universidade Positivo. Quando eu entrei era a famosa Unicemp, Centro Universitário Positivo. Me pós-graduei pela FESP em 2015, por aí, em Ciências Criminais. Fiz um mestrado no Uruguai em Ciências Criminólogo Forense, pela UDE, pela Universidade de La Empresa. Que espetáculo! E agora iniciei uma segunda pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal com foco e ênfase na licenciatura, para poder trazer mais conhecimento para o pessoal que está começando. A educação contínua é interessante, né? Importante para a gente hoje, não dá para parar, né? Não adianta. Não dá. Ainda mais se você ama. Se você ama o que você faz, aí não é estudo, não é trabalho. E me fale, por que o direito e por que o direito criminal? Nossa, que pergunta difícil. O direito e o direito penal. Eu me considero uma pessoa muito abençoada, Verônica. As duas coisas caíram no meu colo. Bom, vou contar a história sem rodeio, sem Sim, floreio, por favor. sem aquela coisa bonita e romantizada. Eu era um adolescente, eu queria saber de jogar bola, eu
treinava, eu sou goleiro, né? E eu estava treinando para virar jogador profissional. Então eu tinha já um contrato pré-estabelecido com o clube para profissionalizar com 16 anos. Era a Portuguesa Santista, lá em São Paulo. Quando o meu treinador me chamou para comunicar que iríamos assinar o contrato, iria mudar para lá, iria profissionalizar, eu vim com a notícia que a minha namorada na época estava grávida. E aí decidimos tal. E Mas ela não podia ir junto? não, nós tínhamos 16 anos. Ah, os dois eram de A menor? mãe dela, ela tinha 15. A mãe dela não deixaria nunca. E na época estaríamos ali na fase final de campeonato. Uhum. Na época que estava prevista para minha filha nascer, seria metade de novembro, ela nasceu dia 28. Então eu optei em não ir. E ele falou: é a tua única chance, cara. Se você não assinar agora, já era para você. Falei: eu não vou perder o nascimento da minha filha, e não fui. Que bonito, parabéns. Então eu tinha que escolher o que eu ia fazer. Até esses dias eu estava no escritório contando para um futuro advogado aí, essa história. Eu tinha que escolher o que eu iria fazer. Eu poderia trabalhar na locadora, onde eu alugava minhas fitas de videogame, que para mim, na época, como adolescente, seria o paraíso. Ou então eu poderia trabalhar no escritório de advocacia. E sem vergonha de falar, por pura preguiça, eu fui trabalhar no escritório de advocacia porque ficava perto da minha escola. Eu estudava no OPET Bom Retiro, o escritório ficava na frente do Condor, eu andava 3 quadras para chegar, não precisaria pegar ônibus nem nada. E fui. Comecei, doutora Giza Maisonave, eu sempre falo sobre o nome dela errado, ela fez eu começar a me apaixonar pelo direito. Na época eu era só um estagiário, um office boy, na verdade, nem estagiário eu era um office boy, levava a pasta na Coapar. E quando chegou o momento de decidir a faculdade que eu iria fazer, o vestibular, né, para qual curso que eu iria prestar, como eu já estava trabalhando no escritório de advocacia, eu falei, bom, vai aqui. Eu queria ser relações públicas, queria trabalhar por causa do meu pai trabalhava com vendas, eventos e tal. E fui para o direito. No direito eu tive, mais uma vez eu fui abençoado, porque eu peguei uma turma muito boa, que me motivava, eu tinha verdadeiro tesão de ir para aula, para encontrar com o pessoal. Eu nunca fui muito da balada, mas a gente ficava ali no refeitório, na época podia fumar no refeitório, então era gostoso ir para aula. E quando eu me formei, eu fui passar férias na casa do meu pai, ele mora em Palhoça, ali em Florianópolis, e eu caí de paraquedas no eleitoral, era época de convenção. Então o partido ali estava trincado e sumiram com a ata. Aí acabei, faz na delegacia, termina a ata na delegacia, porque era o último dia, tinha até meia-noite para poder Prazo, né? concluir. Então vamos para a delegacia e você vai junto, você é advogado? Pô, tinha recém pego o meu AB. Então eu estufava o peito, sou advogado. Então vamos junto para a delegacia. Aí apertou, nunca tinha pisado numa delegacia, nunca. Mal e mal estava atuando. Fui demitido. Meu ego sempre foi muito. Mas resolveu o negócio? Do Pior que eleitoral? resolveu. Pior que Então, resolveu. bingo! Foi, o candidato saiu, estava inscrito. Como o partido estava rachado, existiram inúmeros problemas. Em questão de 2, 3 meses, eu estava junto com uma outra advogada no TSE, lá em Brasília. Meu Deus do céu, eu nunca falei com um juiz, eu vou falar com uma ministra. O que eu vou Que fazer? legal. Nossa, mas veja que mar de experiências. Eu sempre digo, a melhor forma de você pegar experiência, a melhor forma de você Na aprender uma prática. coisa é na prática. Eu não sei nadar, joga na piscina e se vira. Vai Uhum, aprender, ou se afoga. Resolve. claro. Então, me largaram lá no TSE falar com a ministra Luciana Lócio, uma gentileza de pessoa, um ser humano ímpar. Ela me recebeu super bem. Com certeza ela percebeu que era a minha primeira vez, que eu devia estar nervoso. Mas o que para mim por muito tempo foi um problema, que é o ego, também me resolveu e me abriu muitas portas. Porque ali eu estufei o peito, falei, então eu tô aqui, eu vou resolver. Claro. Então vamos lá. Joga pra sentei. mim que eu garanto. Exatamente. É disso que se faz um bom advogado, né? Sim. Um profissional, independente da área que for. Independente da área que for. E aí, retornamos com o candidato devidamente apto a participar do pleito eleitoral.
foi uma das maiores experiências que eu tive, porque a hora que a gente chegou, desembarcou no aeroporto de Florianópolis, foi até eu esqueci o nome, cara, o centro ali onde fica o partido, né? Uhum. E o pessoal todo lá aplaudindo, foi Teve ímpar. mídia? Teve mídia? Não, Ah, não, que não pena. teve. É que o partido devia ser pequeno. Não, era o PSDB, nem sei se podia falar, agora foi. Hum. Mas a cidade era pequena, era Palhoça, Uhum. e tava bem rachado o partido. Só que eu vi que, putz, política não era pra mim. Não era pra mim. E muita gente fala, pô, mas você foi cair justo no criminal e diz que a política não é pra você. Eu prefiro. Por motivos óbvios, eu prefiro. Deixa eu contar rapidinho, o negócio de política não é para mim. Eu também fiz um estágio numa prefeitura de uma região metropolitana aqui de Curitiba. Não vou falar o nome para não acusar ninguém, né? Mas. E eu era peixinha do secretário de comunicação, então eu entrevistava todos os secretários. Eu estava sempre no creme de la creme. E a gente tinha que fazer um jornal por dia, a gente mandava as notícias prontas para os jornais locais, né? Ia ter um evento americano de harleiros aqui nessa cidade, né? E lá tem um laguinho e eles estavam fazendo a limpeza do parque. E tinha e eu fiz a matéria sobre a preparação da cidade para essa vinda e eu coloquei que estava tendo limpeza e coloquei uma foto do pessoal num barquinho limpando lá, assim, garrafa PET, essas coisas, e eles estavam sem material OIP. Exato. Primeiro, que não podia divulgar que estava limpando, que já devia estar limpo, não precisava limpar. Segundo, que eles estavam sem o material. Aí eu peguei, o secretário pegou a matéria e falou assim: não, não, e amassou. Isso aqui não é pauta. Eu falei: não, mas estão fazendo. Não, não, isso aqui, como ele falou, tiro no pé. A gente vai estar mostrando que precisa limpar. Já devia estar limpo. Eu falei: mas por que então vocês não limpam, né? Estava lá dentro da prefeitura, né? Não, 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 sabe? No dia seguinte eu me demiti. Porque eu falei: não vou botar meu nome com isso. Porque daí eu entendi que a gente manipulava as notícias. É. Sabe? Aí eu falei: não vou fazer parte disso. Não gostei, não tá certo. Aí é justo que mostre que está limpando, ou seja, para que a população também não suje e saiba que. E outra, o cara pode não estar usando o IP, não só porque a empresa não deu IP, ou seja, no caso da prefeitura, mas também porque ele também não queria, está errado. Quer dizer, que aconteceu algum acidente, ele pode ser prejudicado. E com isso a família e a estrutura inteira. Então, e eu precisava daquele dinheiro naquela época. Quando a gente é estudante, a gente tem conta tostão, né? Sim. E eu me demiti. Eu falei: não vou fazer parte disso. Mas desculpa. Eu não. É o mesmo motivo, são questões de princípios e personalidade. Eu não tenho personalidade para lidar com essa coisa de hoje nós somos adversários, inimigos e amanhã estamos de mãos dadas. A gente vê muito isso na política. Eu não vou dizer que eu admiro quem consiga, mas tem quem consiga. Agora, se fulano é meu inimigo, eu olho na cara e eu vou falar, eu não gosto de você, nós somos inimigos declarados e acabou. Uhum. E não tem tapinha nas costas. O direito tem muito disso, né? Essa parte política por trás. Mas tudo bem. Como eu não consegui conviver com essa Hipocrisia. hipocrisia política, eu voltei. Eu vim embora para Curitiba, vim com uma mão na frente e outra atrás, me sentindo derrotado. Meu ego, né? Sendo pai com uma criança, É. imagine, que loucura. E com a OAB na mão, e agora eu tenho que advogar, o que que eu faço, e de repente o criminal caiu no meu colo. Eu tinha na época uma pseudo-sociedade, com um colega de faculdade, e a gente montou uma consultoria, revisão de contrato bancário. Então, se a gente cobrasse na época, acho que R$1.500, R$2.000 por cada contrato, fechasse ali uns 10 contratos, pronto. Tá, Resolvido. claro que não deu certo. Mas era uma época, né, que se fazia muita revisional, né, de contrato CDC, de leasing. E caiu uma ação penal para fazer.
E ficou aquela coisa, quem vai fazer, quem vai fazer, quem vai fazer. Eu falei, daqui que eu faço. Puxou no peito. Fui, falei, bom, eu preciso assistir uma audiência, eu nunca vi uma audiência criminal. Na Uhum. faculdade a gente acompanha até alguma coisa de cível e tal. E meu estágio inteiro durante a faculdade foi em trabalhista. Fui, sentei ali no fórum, fui no fórum criminal, era na época lá no Santa Cândida, aqui em Curitiba, na colmeia do antigo Banestado. Cheguei lá e falei, bom, vou esperar chamarem, né, para uma audiência, sento lá e assisto, para ver como é que funciona. Para amanhã, era já no dia Ai, que seguinte, loucura. eu fazia a minha audiência. Quando eu cheguei, sentei e veio uma menina, não sabia quem era, falou, o senhor é advogado? Mais uma vez, né, recém-formado, Uhum. recém-habilitado para advogar. Estufei o peito, falei, sou advogado. Por quê? Não, o senhor pode ajudar? Posso. Levaram para a sala, você pode fazer uma audiência como dativa? Eu nem sabia o que era dativa. Dativa é assim, todo mundo tem direito à defesa, todo réu tem direito à defesa no processo penal. E se ele não tiver condições de contratar um advogado, o Estado vai fornecer um. Uhum. Na ausência de uma defensoria pública, o juiz nomeia. Pega um advogado e fala, você aceita essa causa? Daí depois que eu fui descobrir que o Estado ainda paga, eu nem tinha cobrado do Estado. O Você Estado não ganhou nada? Não, tá me devendo, o Estado do Paraná tá me devendo. E aí faz essa audiência comudativa. Eu falei, tá bom, o ego, né? Uhum. Faço. Entrei na sala de audiência, totalmente diferente do que eu vi no CIV. Eu vi um cara algemado na direita, Nossa. um cara de terno na esquerda, um juiz, um promotor, um assessor, um escrevente. Falei, onde é que eu vou sentar nessa porra aqui? E de pé. Eu preciso dar né? Uhum. Falei, eu preciso ver o processo, excelência, né? Peguei o processo era físico. E Verônica, fiquei folhando página. Suando frio. Cara, onde é que eu sento? Onde é que eu sento? Eu só queria um lugar para sentar e eu não sabia onde sentar. Aí o advogado, eram 2 réus, né? O advogado, pô, senta aqui, doutor. Então, sentei, fiz o processo. E foi minha primeira audiência criminal. E ganhou? Não, porque eu fui nomeado só para audiência. Não sei que desfecho que deu. Ah, Não sei. entendi. O Você tava advogado não lá. foi, por algum motivo. Você tava lá só de proforme. Para fazer pergunta, né? Uhum. Então, a primeira testemunha nem fiz pergunta. Aí fui vendo como é que o advogado ali atuava, como é que o promotor atuava, e soltei, comecei a fazer pergunta. Falei, vamos embora, vamos sentir como é que é essa Que legal. adrenalina. E foi. E daí aquela guria te contratou? Não, a menina era assessora, era escrevente. Ela saiu da sala da audiência, o advogado não foi. E procurou alguém só pra... Pegou um advogado, isso é muito comum. Agora, com as audiências virtuais, não tem mais, mas no fórum, inclusive, tem advogados Que fica ali só pra que isso. ficavam ali só para isso. Ficavam ali só Pra para ganhar um isso, bebezinho. esperando ali e tal, ganhava lá por audiência ali, 300, 200, Que e loucura. assim vivia. E assim o criminal caiu no meu colo. E daí que eu sempre falo para todo mundo que tá começando, esqueça a área. A área vai te escolher. E não falha, Verônica. Não falha. Que nem o cachorro. Que nem o cachorro. O cachorro que te Ele escolhe. que te escolhe. E vai escolher, a área vai escolher. Vai cair no teu colo. É claro, né? É uma forma de falar, né? A área não vai chegar e falar, olha, eu te escolho como... Sim, vem aqui. Mas você vai fazendo e algo vai te brilhar aos olhos. Algo vai te dar aquele tesão. E advogar na área penal é o que me dá, não tem outra palavra. Até, desculpa, mas não tem outra palavra, é o que me dá tesão. Uhum. Eu amo o que eu faço, eu tenho verdadeira paixão Ai, que pelo que eu delícia. faço. Ganhar dinheiro fazendo o que ama. Exatamente. Exatamente. Muito bom. E me conte algum caso bizarro, pitoresco, diferente, que você já apanhou, já brigou, já teve que bater, ou alguma coisa que você realmente ficou impressionado, que você não curtiu? Casos são muitos, a gente pode passar aqui o dia inteiro. Casos pitorescos, vamos dizer assim. Não vou citar nomes, nem comarca daí, porque senão fica Sim. fácil de encontrar, né? Mas 2 comadres que, por algum motivo que até hoje não se sabe, nem eu sei, brigaram e uma mandou cortar a cabeça da outra. Como não bastasse você mandar cortar a cabeça da tua comadre, enterrar ela o corpo num lugar e a cabeça, eu já conto o que aconteceu. Você usar essa cabeça em ritual de magia negra, guardar a cabeça na geladeira da tua casa Nossa, que loucura.
E como é que a gente sabe disso? Tinha vestígios de cabelo Uhum. da vítima dentro da geladeira. Que loucura. E depois jogar essa cabeça na latrina do teu sítio. Que burra. E foi difícil de achar, então. Se de achar. E Nossa. foi um caso muito ímpar, porque o corpo estava num estado de decomposição muito mais avançado do que a cabeça. Uhum. Porque ela ficou na freezer, claro. Não, não. Porque gerou até uma dúvida no decorrer do processo se aquele corpo seria realmente daquela cabeça, tiveram que fazer exame de DNA. Uhum. E com muito estudo ali, contato com perícia e tal, a gente descobriu que como a cabeça foi jogada na latrina se urina. Na urina tem ureia, e a ureia funciona como um formol. Que loucura. Então conservou, caiu todos os pelos, né, sobrancelha e cabelo, mas a cabeça estava intacta. Que loucura. Intacta. Esse é um caso que foi bem marcante. Os maiores casos, né, geralmente envolvem a questão do júri. O júri é minha paixão também. Explica para quem tá ali o que é o júri e por que é a tua paixão. Júri, o tribunal do júri. O É tribunal você do ir lá, júri gritar e defender isso? é quase isso, quase Que nem a isso. gente vê nos Como filmes, a gente vê que nos tem filmes. aquela galera que eles que decidem se é culpado ou inocente, não é o juiz. Exatamente. São os jurados, né? É. Nos Estados Unidos são 12 jurados e eles têm que chegar a um veredicto único. Então eles se reúnem e ficam uma semana, um mês, se for necessário, para poder definir. Então tem que ser unânime. Aqui não, aqui são 7 por votação. E a votação é sigilosa. Júri são os casos que envolvem crimes dolosos contra a vida. Crimes dolosos contra a vida são aqueles em que existe intenção de matar, vontade de matar. Aí seja por dolo direto ou dolo eventual, né? Deveria assumir o risco, deveria saber e tal. Em suma, são casos que envolvem crimes dolosos contra a vida. Homicídio, instigação ao suicídio, infanticídio, o feminicídio, são esses delitos. E daí lá é tudo oral. Você produz toda a prova no decorrer do processo, mas o jurado ele só vê aquilo que está sendo Sim. apresentado para ele. E daí, Mas ele vai ver a prova que você produziu lá atrás, mas se for apresentado. sim. E daí você tem o tesão de justamente de ir lá e fazer toda essa narrativa, todo esse teatro. A construção da Isso. tese. Não existe caso sem tese. Não existe caso sem tese. Você que não encontrou um ponto ou você que não está confortável com o que vai sustentar. Mas todo caso tem uma tese. Então você construir isso, você às vezes pegar a testemunha mentindo, você debater com a promotoria, ou você às vezes, o advogado como assistente de acusação, debater com o advogado de defesa, isso para mim é sensacional. Tanto que em júri, já me foi dada a voz de prisão 2 vezes em júri. E eu dei voz de prisão 3 vezes em júri também. Uma vez foi em Joinville e uma vez em Ponta Grossa. Olha, esse caso foi muito legal pela história para mim. Né? O caso em si, um caso até que normal, né? Era uma tentativa de homicídio e o réu disparou várias vezes e tal. E nesse caso, uma tese bem delicada, eu levantando que os disparos não foram em direção à pessoa, Uhum. e o promotor discutindo que os disparos foram em direção à pessoa. E chegou num momento em que, o que acontece? Era uma corrida de gaiolas, essas corridas de terra, Uhum. e existiam vários disparos na gaiola. E a caminhonete estava puxando a gaiola. Então, a promotoria estava debatendo que os disparos que pegaram na gaiola eram em direção à caminhonete e que poderiam pegar na cabeça das pessoas que estavam na caminhonete. Eita. Porque a gaiola estaria na caçamba da caminhonete. Uhum. Então, assim, se você parar para pensar, você coloca um veículo na caçamba e dispara nesse veículo, ele está indo em direção. Uhum. Só que não estava na caçamba, ele estava num cambão, eu acho que é o nome. Ou seja, se estava num cambão, ele estava puxando por Por reboque. trás. Uhum. Então, se ele estava puxando por reboque e o disparo foi aqui, É bem não foi atrás. no alto, na Sim. caçamba da caminhonete, vocês não foi em direção à pessoa. Uhum. E é claro que daí a coisa esquentou. E eu e o promotor quase se matou no plenário.
Em debate, né? Em Claro. debate. Essa coisa, você nunca vai me ver entrar em luta corporal, vem aqui e tal. Nem Esse negócio pode. ridículo. Ridículo, Não, isso é adolescente, ridículo. É adolescente. coisa de piá pequeno brigando. Uhum. Então, ganha no debate. Graças a Deus a gente conseguiu. Deu certo, conseguimos passar a tese. E num segundo júri, eu apresentei o material, né? Todos os vídeos e tal, só que eu fui colocando partes. E daí o promotor suscitou que eu teria alterado algum tal. Eu falei, então agora o senhor vai mostrar que vídeo que foi alterado, porque o senhor está imputando a mim a prática de um crime, que é fraude processual. Claro, com certeza. E o senhor sabe que eu não fiz isso é calúnia. Então eu estou te dando voz de prisão aqui em plenário, Uau. nós vamos terminar o plenário e vamos para a delegacia. Uhum. Se eu ganhar o júri, eu vou pensar, se eu vou para a delegacia, eu vou sair comemorar. Mas se eu não ganhar, nós vamos para a delegacia. Então o pau torou, esquentou. Num segundo júri que eu fui fazer lá, era o mesmo promotor. Aí quando ele entrou, é o doutor? Ô, doutor, tudo bem? Tá. Falei, vai, dá cacete de novo. Uhum. E ele me chamou no canto e falou, eu lembro de você, eu conheço você. Eu fiz, né, cara? Imagina uma pessoa chega, Verônica, eu conheço você, eu lembro de você. Uhum. Já na hora, né? Eu fiz, alguma merda eu fiz. Aí eu, da onde, doutor? Não lembro, me perdoe, eu fui teu professor. Nossa senhora. E a gente se matou no plenário, doutor? Eu falei, a gente se matou no plenário. Até, Mas eu, inclusive, ele veio pra cá já, ele tá numa comarca aqui na Grande Curitiba, fizemos júri de novo, relembramos esse caso. mas concorda que o réu não tem nada a ver com isso? Se vocês têm amizade ou Não, inimizade? não tem, não tem. Para mim foi ímpar porque, assim, a gente debateu muito forte em plenário, a ponto de um suscitar um crime, outro dar voz de prisão, e foi um júri bem pegado. E daí descobri que foi com o meu professor, isso para mim marcou, sabe? Uhum. Para mim marcou, foi bem legal. O cara que te ensinou, É, que loucura. Só que ele foi meu professor de civil, Nada a ver. e civil eu já detestava desde a faculdade, então eu nem lembrava dele. E assim, uma pergunta mais pessoal. Você se protege de algum jeito com isso? Você tem algum ritual de entrada ou de saída desses locais? Porque concorda que a energia é muito negativa? Deveria ter. Deveria ter, já me foram passados vários, eu tento fazer. Aí a minha terapeuta e as pessoas que me orientam vão querer me matar agora, mas eu esqueço. Eu normalmente esqueço. Mas o meu santo é muito forte. Eu tenho muita fé em algo maior que eu. Hum. Existe, cada um chama como quer, Uhum. mas existe um grande arquiteto lá em cima que projetou tudo e ele sabe que o que eu faço é o meu trabalho e o que eu tenho no meu coração muitas vezes não coaduna com nenhuma prática delituosa e não peca, não Lindo, pega, não pega. lindo. É o meu pai, ele Fora a oração de vovó, de mamãe, né, que também ajuda bastante. bastante, com certeza. Meu pai, ele chamava quando eu era criança assim de sangue ruim. Não bota esse sangue ruim para dentro, que é a raiva, né? Uhum. Porque realmente aquilo te corrói por dentro. Então, solta, né? Tô com sangue ruim, né? Que realmente você fica lá, você ferve. Claro que você tem também um hormônio do êxtase, do prazer, porque você tá ali na luta e você consegue ganhar algumas batalhas e até que você ganha a guerra e aquilo te deixa energizado e você sai. Sim. Mas em alguns momentos onde ou um juiz ou algum advogado ou alguém da oposição vem falar uma heresia, uma mentira, uma inverdade ou uma aberração que você fala: "Porra, sério que você falou isso?", sabe. Tipo, menos, né, eu tenho cara de idiota. Dá uma raiva, né. É o que eu combato muito. Muito promotor tem essa deslealdade de começar um júri sustentando. Porque, senhores jurados, eu sou o promotor de justiça. Se ele fosse inocente, eu pediria absolvição. Eu posso pedir absolvição. O advogado está aqui, ele é obrigado a pedir a absolvição do réu. Uhum. Mas hoje eu vou pedir a condenação, porque hoje eu estou. Eu tenho vontade, eu não posso falar aqui, mas eu tenho vontade, e assim, eu combato isso. Eu Claro. combato isso. E se tiver que
sabe? Bater com palavras, eu vou bater com palavras, porque isso é desleal. Concordo. Isso é desleal. O cara usar do emocional pra Pois tentar. é, usar do cargo e dizer, não, ele quis fazer isso. Eu falo, quem é você Qual que é a prova que você tem? para. Não, nem questão de prova. Quem é você para dizer o que a pessoa pensava em determinado momento? Claro. Analise prova. Uhum. Analise as circunstâncias do crime. Não vem dizer aqui que ele pensava isso. Porque é assim que muitos Que tomam a linha. absurdo, que absurdo. Ele atirou para matar, ele queria matar. Pô, mas o disparo foi lá. Foi lá do outro lado. Então, Eu fico puto com esse tipo de coisa. Eu fico puto com esse tipo de coisa. Assim como eu fico puto também para que as pessoas não achem, né? Advogado contra promotor. Não, tem muito advogado também que leva tese em plenário que é absurda. É absurda. Tese subsidiária, vamos colocar. Ele não matou. Mas se ele matou, foi uma legítima defesa. Como assim? Eu já vi isso em plenário. que horror! Eu já vi. E o juiz não fala menos? Tipo, Não, vamos. eu tava na assistência de acusação. Eu falei, nem o advogado sabe se ele matou ou não. Então, Nem o já. advogado tem certeza de que ele. Porque se o advogado tivesse certeza, ele vinha aqui sustentar que ele não matou. Sim. Agora, se ele matou, foi por Aí tal. fica fácil de Se você. não foi tal motivo, foi não sei. Aí fica fácil daí de você combater, porque o cara chega com É, argumento ruim. mas acaba com a advocacia, né? A advocacia criminal já é tão hostilizada. Todas as piadinhas de advogado, a maioria é tudo envolvendo o criminal. Mas é que, poxa, alguns também dão Pede, né? elemento para isso, né? Mas em toda a profissão. Você se incomoda muito com isso? Muito. Eu sou um que, assim, chegou o cliente no escritório e eu vi que o advogado não fez nada, que o advogado fez. É diferente, né? O advogado adotou uma outra estratégia, tudo bem. Agora, o advogado falou que ia fazer e não fez, passou a perna, eu sou o primeiro a representar. O primeiro a representar. E eu não tô nem aí. Porque é minha profissão. Sim. É minha profissão. A Minha gente, profissão tem que ser respeitada. a gente jura lá, né? Honrar com o que a gente aprendeu. Exatamente. E você tá lidando com a vida de alguém. Por um punhado de dinheiro. Então cobre mais e faça o trabalho direito. Estude, se dedique, se especialize para poder cobrar um valor de honorários digno. Tem advogado que está cobrando R$ 50 fazer audiência. Uau. Não paga o estacionamento. Sim, não paga estacionamento. Que absurdo. Que tipo de audiência o cara vai fazer? Então, esse tipo de profissional eu combato. Eu combato mesmo. Se tiver que representar, sem dó. Ele vai perder a OAB, não vai ter com o que trabalhar, dane-se. Tô nem aí. Vai trabalhar com outra coisa, não manchando a minha profissão. Claro, com certeza. Isso eu faço. Porque respinga, né? Querendo ou não, respinga. Respinga. Por um lado é bom, porque é com esse tipo de gente que os bons advogados vão competir, mas acaba com o nome. Exatamente. Tem os dois lados. Por exemplo, eu como assessora de imprensa, me lembro como se fosse hoje, na época de faculdade, uma amiga minha, era trabalho em grupo. Aí chegou um lá, pode botar meu nome? Eu, não, deixa eu botar aqui. Eu falei, pô, Ana, como assim? A gente, né, se ferrou pra fazer, a gente, né, não dormiu, etc. Verônica, amanhã vai ter emprego pra nós, pra ela não. A gente estudou, a gente tem a capacidade. Ela, a gente já percebeu que ela não quer nada com nada. O mercado também vai perceber isso. Eu falei, faz sentido. Só que daí, hoje, a gente tá no mercado, aí chega um assessor de imprensa novato e liga nas redações. Você recebeu o release? Como assim? Você vai atrapalhar um jornalista que está trabalhando para você perguntar se ele recebeu o release? Não. Aí eles têm a gente como chatos, que não deixa eles trabalharem. Mas é que, né? Não é a gente, são alguns profissionais que fazem errado. Então. E eu ligo lá para perguntar como eu posso te ajudar. Eu tenho isso, esse, assim, assado, assim. Eu vi que a gente está chegando na época X e esse profissional talvez caiba. É diferente, que eu estou dando tudo para ele mastigado, do que uma pessoa que diz, recebeu meu release? Pô. E hoje, o que se pensa, Renato? É que eu sou meio radical com relação a isso. Talvez não fosse melhor não botar o nome dela no trabalho, fazer ela reprovar e nem se formar? Do que ficar manchando a tua profissão? Faz sentido. Eu sou meio radical com relação a isso, mas eu acho. O mercado regula.
mas às custas de clientes, às custas de profissionais, às custas de uma profissão inteira hostilizada. Mas foi legal você ter falado isso, concordo. Essa terceira opção era mais válida, mas não foi, não foi colocada em pauta. Mas tem aquela coisa, ai, minha amiga, ai, fica chato, não sei o quê. Quem sabe eu posso precisar amanhã, aquela coisa, né? A gente nunca sabe como vem a curva do outro lado. Mas você faz sentido. Agora, sei lá, a gente tinha 50, inicia a turma com 50, aí se forma 30 e hoje está no mercado de trabalho 5, 10. O direito também é assim. Então é basicamente isso. Muito pouca gente está conseguindo sobreviver. O pessoal não começa o processo. Eu montei a toda no segundo ano da faculdade. Eu lembro até hoje, eu peguei o Sesc como cliente, eu ia fazer 3 meses de cerveja para eles, uma campanha pequena, e precisava de nota. Na época, demorava muito para abrir uma empresa. Hoje, em minutos, você sabe pela internet. Na época, demorava 3 meses, era o tempo. Eu tive que comprar a nota com um colega meu, mas mesmo assim, eu falei, não quero passar mais por isso. Eu vou resolver o problema aqui agora, de um jeito que eu tenho, mas eu... Aí eu lembro que meu pai olhou para mim e falou, filha, mas é tão difícil fechar uma empresa. Eu falei, não, pai, estou abrindo a empresa, não estou abrindo a empresa para ter a nota, para daqui a pouco fechar. Sim, é para ficar. A ideia é abrir empresa. Essa opção de fechar não existe no meu dicionário. Aí ele fez assim, né? Ele falou, custa tanto, tanto, tanto para fechar. Eu falei, tá, não vou precisar fechar, não se preocupe, porque esse custo eu não vou ter, né? E para mim, o meu pai é um herói, né? Aí foi até um baque, do tipo, porra, nem meu pai tá no meu lado, me apoiando, né? Mas eu fiz. E graças a Deus me sustenta até hoje. Né? Mas é aí que você vê que você está no caminho certo. Porque seguir a maré funciona para muita gente. Funciona. Mas uma hora acaba. Agora, quando você está saindo da curva, muita gente vai olhar e falar, não faz, não. Se você insiste um pouco, aí vem a resiliência e a persistência. Né? Se você insiste um pouco e você é resiliente, a tendência é dar certo. Você abriu no segundo ano e está até hoje, não está? Uhum. Fazem 21 anos. Se você seguisse a maré da época, talvez não tivesse. Nem tivesse aberto. Nem teria aberto. Com certeza. Interessante. E no direito é muito assim também. Você tem que insistir, você tem que saber como atuar. E é daí, por isso que agora eu estou fazendo a pós com ênfase na licenciatura. Para poder ajudar mais advogados que estão começando. Eu tenho muito orgulho em falar que eu estou indo para a 6ª pessoa que vai fazer direito graças a Uau, um empurrãozinho uma teu. sementinha, não tudo, mas uma sementinha, algo que eu plantei e algumas já germinaram. Quem vai estar assistindo e for vai saber quem é. E eu fico muito feliz. Quando a pessoa vem querer falar de direito comigo, em especial direito penal, eu já falo, você está preparado? Porque eu sou chato. Uhum. Por quê, Juliana? Porque eu amo muito o que eu faço. Eu tenho muito tesão no que eu faço. Então, assim... Mas assim, na prática, você tem que ficar em porta de cadeia, você defende o bandido, ele te procura. Quem são os seus clientes na maior parte? Na prática, sim. Não fico em porta de cadeia, sou contra quem fica. Existem advogados que ficam ou mandam pessoas ficar, né? O que já é ilegal, né, perante o Código de Ética. Mas isso para mim é prostituição. Você vai para a cadeia, você vai para o presídio, você vai para a delegacia quando você é chamado, quando você precisa por conta de um processo. Uhum. Lá não é lugar de captação de cliente. Advogado não capta cliente desse jeito. Advogado capta cliente sendo bom no que faz, conseguindo bons resultados, com boas verdades, e os clientes vão indicar. 100% dos meus clientes vêm por indicação. Ou recorrência, né? Sim. Caiu de novo? Acontece. Acontece. Talvez na maioria da recorrência. E o nome vai. É aí que eu tento ajudar muitos profissionais que estão começando. E que você tem que ter paciência.
porque é demorado. Construir algo sólido é demorado. Eu posso levantar um prédio em 1 mês de papelão. Mas para eu levantar o mesmo prédio com fundação, com vigas que sustentem, para esse prédio ficar de pé o resto da vida, é demorado. Uhum. Mas quando ele estiver de pé, ele é firme. Te protege da chuva, do Tudo. bandido, do De sol. tudo. Então a advocacia é a mesma coisa, é demorado você construir a tua reputação. Tem advogado que busca fama. Lá não vive de fama, a fama passa. O que advogado tem que buscar é reputação. Você tem que ser respeitado no meio dos seus clientes, você tem que ser respeitado pelos promotores, você tem que ser respeitado pelos juízes, pelos embargadores. Combativo sempre, Uhum. sempre, Eu acho fantástico mas os advogados. respeitado. Uhum. Nós temos advogados que são muito combativos, mas não são respeitados no meio. Não resolve. É só fama. É Já só passa. chacrinha, só Exatamente. circo. Teatro. Ah. E não defendo o bandido, eu defendo o direito. Nossa, Juliana, que clichê. Eu também odeio coisa clichê. Mas é verdade. Explique mais. Eu não vou passar a mão na cabeça. O que foi feito, foi feito. Eu sempre falo em júri, se eu fosse milagreiro, eu traria a vítima de volta, eu não estaria aqui pedindo absolvição. Agora eu vou defender o direito. Eu vou combater os abusos. Ah, Juliano, e você nunca pegou um culpado e absolver, sabendo que é culpado? Já, eu não sou hipócrita. Claro que já. Quem absolveu não fui eu, foi o sistema. Você fez só o teu papel. Por que culpa o advogado? Faz sentido. Quem absolveu foi o Estado. Ah, e olha lá, o fulano de tal vai sair, vai ser absolvido porque prescreveu o caso dele. O advogado usou manobra. Não, É a lei. o advogado usou a regra do jogo. Quem deixou o processo prescrever foi o STF, foi o STJ, foi o juiz, foi o desembargador, foi o cartório, foi o Estado, não foi o advogado. Então, a gente usa a regra do jogo. O que a gente vê hoje, por exemplo, o STF agora, recentemente, voltou com essa palhaçada de querer prender logo após a condenação no júri. E tem ministros que normalmente a gente fala, né, com a máxima vênia, com o devido respeito. Eu respeito coisa nenhuma, Uhum. tá? Com relação a esse tipo de coisa, eu não tenho respeito, não. Tem ministro que sustentou esse tipo de decisão com base na celeridade. Ah, porque o processo tem que ser julgado mais rápido. Porque tem que dar uma resposta social. Nada a ver. A regra do jogo não é essa. Você quer dar uma resposta social, julgue rápido e julgue bem. Claro. Eu tenho um caso de um cidadão que foi acusado de homicídio, ele foi condenado. Isso ele foi condenado antes de eu me formar. E o ano passado que começou a execução penal dele. Uau. Ele foi condenado em regime semiaberto. Ele era de Londrina e foi para Santa Catarina, abriu uma empresa em Santa Catarina, uma empresa pequenininha, mas empregando lá 5, 6 funcionários, pagando imposto, seguindo a vida, cuidando do filho. Aí o Estado veio, agora eu vou ter que te prender por aquele crime que se cometeu lá há mais de 20 anos. 15 anos. Foi? Uhum. E levaram preso. Mas com qual? Eu fui ver o processo dele, que ele foi condenado, ele realmente matou uma pessoa. O ladrão que entrou na loja dele. De legítima defesa. Uhum. E não passou. Eu não sei como é que o advogado fez o júri, né? Mas daí não consegue passou. reverter depois? Não, o Estado quer prender. O Estado quer prender ele. Ele falou, se eu for preso, acaba o meu negócio. Vai falir, eu não tenho quem toque. Quem vão alimentar os meus filhos? Como é que fica minha E o esposa? Estado quer porque quer prender. Como é que ficam os meus funcionários? Uhum. Que absurdo. Quer dizer, E agora... aí, a lei aplicada de forma tardia é justa? Não. É justiça? Não. Entendeu? A morosidade é do Estado, não é do advogado. Então a gente tem que combater as ilegalidades, as arbitrariedades. É isso que o advogado faz. A gente joga com a regra do jogo. Só que fica muito difícil agora se a cada dia a regra do jogo é uma. Porque é o que o STF está fazendo. De acordo com o meu interesse, eu mudo a regra do jogo. Exatamente. Que Eu tenho absurdo. policiais que eu converso que eles falam, doutor, hoje eu tenho que entrar no site da STF lá e ver. Eu posso entrar na casa?
Hoje Hoje pode, eu não posso. amanhã pode. Amanhã eu posso. O STJ diz, Que que absurdo. palhaçada, isso é uma palhaçada. Só que é com isso que a gente trabalha. Então não defendemos bandido, nós defendemos o direito. O que é bem Defendemos o direito. diferente. Exatamente. Quem absolve é o juiz, quem solta é o Estado, não é o advogado. Se eu tivesse esse poder, não sei o que eu faria, mas, né? Quem tem o poder é quem tem a caneta. E é muito difícil você julgar alguém. Eu concordo com isso. Mas a gente tem que ter um regramento. E você teve alguma vez, ou tem vontade de ser um juiz? De ter esse poder? Nunca na minha vida. Por quê? Porque eu sou livre. Explica. Vamos trazer para a promotoria. Conheço alguns promotores, alguns assessores de promotoria, que chegam casos, vamos trazer ali lei de drogas. E, poxa, ali tá bem nítido que o cara é um usuário, não é um traficante. Denuncia. Depois ele que prove. Denuncia que eu não quero ninguém pegando no meu pé. Nós temos um promotor aqui no Paraná, que é um promotor justíssimo, inteligentíssimo e garantista. Tá na lei, tá na lei. Então ele manda soltar mesmo, ele pede para soltar, ele pede para absolver, ele não oferece denúncia. O cara é achincalhado aqui. Perseguido até o... Ah, entendi. O cara não tem vida. Não. Não pode sentar no bar de Existe costas pra alguém rua. acima de você mandando você fazer algo. Eu não admito isso. Eu não admito isso, eu não sei conviver com isso. Eu trabalho por aquilo que eu amo, por aquilo que eu tenho de ideal. Então, se eu sou promotor e eu achar que eu tenho que pedir absolvição, eu vou pedir. Se o órgão superior do Ministério Público vier falar para mim, não, você tem que denunciar, eu vou ser exonerado e vou gastar meu reprimário. Entendi. Outra coisa, eu sou livre, eu não sirvo para ficar preso num gabinete. Mas daí que adianta o cara ter o poder e ficar de chacrinha, de massa de manobra do outro de cima? É o sistema. Que É o sistema. absurdo. E o cara se submete àquilo só para ter um salário bom. Um cargo bom. Não necessariamente porque ele tem autonomia, mas para ele poder crescer, para ele poder atingir uma comarca que ele quer, para ele ter paz. Dormir direito, né? O juiz também, mesma coisa. Fiscalização, se você começar a dar determinadas decisões que vão contrário àquilo que é o interesse do Estado, você já começa a ser meio perseguido. Internamente Então, lá pelo sistema, você diz. Não é nem pelo bandido que vai ficar te ameaçando. Não. O juiz não tem muito disso. Aqui no Paraná, nós estamos num estado muito tranquilo. Tá? Não é como o Rio de Janeiro, São Comando Vermelho, São Paulo, PCC. Aqui tem, mas é muito fraco. A ponto de ameaçar, de mudar a decisão de um juiz, é muito fraco. São muito poucos os casos. Mas os caras também temos. não. Como é que meu ex-marido falava? Não. Eu quero passar minha vida e sentar no bar de costas pra rua. Esses caras não sentam de costas pra rua. Se for um bom juiz, senta. Conheço alguns que sentam. Não tá devendo nada a ninguém? O cara que é do crime, ele sabe como funciona. Ele vai ficar puto se o juiz achincalhar com ele, se o juiz dá uma pena injusta, mas ele sabe. Quando ele foi preso, ele sabe quanto tempo ele vai tomar. Sim. Então, acontece, mas tem muita lenda ainda em cima disso, sabe? Ainda mais no Paraná. No Paraná não é tanto, não. O que nós temos na advocacia também se passa por isso. Se você prometer alguma coisa, você vai ser cobrado. Eu não prometo porque eu não posso prever. Não depende de mim a decisão, Sim, né? você é o meio, você não é o fim. Exatamente, eu peço. Eu garanto para o meu cliente sempre, isso eu prometo. Você vai ter a melhor defesa que você puder ter. Eu vou fazer tudo o que puder ser feito. Agora, se vai passar em primeiro grau, em segundo, Não depende de você. Não depende de mim. Nós temos um caso de uma advogada que eu não sei se ela prometeu, mas ela fez um HC para um dos cabeças do PCC, que estava preso no regime diferenciado, para ele voltar para a cadeia comum. E não ganhou. E essa mulher recebeu uma coroa de flores em casa.
Largou a advocacia. Essa não senta de costas pro bar nem a pau. E no bar de costas pra rua nem a pau. Que loucura. Não sei se prometeu ou não. Né? Você já negou algum cliente por medo de alguma coisa? Não, por medo não. Eu tive até um caso muito engraçado. Bem no começo da minha advocacia, um caso de execução penal, que eu fui conversar com o cara, eu falei, você não vai sair. Eu falo, já perdi muito cliente. Uhum. Pô, mas o doutor lá falou que me tira. Eu falei, então vai lá com ele. Se eu vejo que não vai sair, eu vou falar que não vai sair. Sim, Acabou. pra pessoa ter noção de que o negócio... E ele já estava condenado já e tal. Ele queria se eu não me engano, era algum benefício que ele queria, porque ele achava que ele poderia sair. Eu falei, não vai dar. Vai dar. Se quer, é tanto. Mas já tô te avisando que não vai dar. E um dia ele me ligou. Pô, doutor, não dá mesmo. Eu falei, não, cara, não dá. Tô falando pra você. Seu filho da puta, você quer me deixar preso porque eu tô na rua e tal, e tal, e tal. Meu Deus, que cagada que eu fiz, cara. Eu analisei o caso, não tem. Sim. Não tem. Mostra aqui, ó. Corri, peguei, abri o computador, olhei, expedição de alvará de soltura. 15, 20 minutos depois foi cumprido, expedição de mandado de prisão. Expediram errado. Isso. Aí quando ele me ligou de novo, aí eu desci a nele. Falei, seu filho da puta, é você. Vem aqui pra você ver. Teu mandado de prisão foi expedido. Você foi solto errado, palhaço. Você tá pensando o quê? E foi preso. Ele foi preso uns 2, 3 anos depois. Ficou uns 2, 3 anos foragido. Um dia, por uma cagada minha, eu tenho um sistema no escritório que tem onde meus clientes estão presos e eu tiro o relatório. E quando eu vou no presídio ver um, eu já chamo um ou outro. Sim. E chamei ele, não lembrava o nome dele. Doutor, você não pode me ajudar? Falei, nem a pau. Nem a pau. Aquele dia foi a única vez assim que eu falei, agora deu ruim. Graças a Deus não foi por erro, não foi por erro de interpretação. Não, foi realmente. Estava tendo um mutirão, chamaram, botaram o nome dele no mutirão, o juiz pediu o alvará de soltura. Depois eu conversei lá na unidade penal que ele estava na PCE, eu acho. Eu fui lá, o que aconteceu? Nossa, cara, mas ele saiu, a gente foi atrás, já não pegou mais. Aí ele fugiu, aí depois demorou. Aí ficou foragido. Foi uns 2, 3 anos pra pegar o cara de novo. Mas por quê? Porque eu não prometo. E ali era o quê? Ele achou que eu tava querendo manter ele preso. Eu falei, não dá pra sair. De repente o cara saiu, eu entendo o lado dele, né? Uhum. Mas fora isso, eu nunca passei por perrengue, porque eu não prometo. Não adianta, eu não prometo. É que não depende de você, não. Não. É que nem o cliente vir. Essa semana, esses dias, uma cliente minha. Me coloca no Plug. Só que ela faz saúde. E o Plug é um programa que vai nas cidades mostrar a cidade. É um programa de turismo. Eu falei, não tem nada a ver. Porque minha prima saiu, ela tem uma sorveteria e sendo no Plug. Ok. Sim, porque a Plug foi na cidade dela. Na cidade, exatamente. Então, assim, não tem nada a ver, né? Eu falei assim, não posso mandar um negócio que não existe, né? Não é minha casa. Eu falei assim, aí eu devolvi a pergunta assim, o que você oferece para o Plug? E se você me der alguma coisa que seja legal, eu ofereço para o Plug, não tem problema. Porque você não tem o contato. Eu falei, eu tenho o contato. Só que eu não trabalho com nenhuma cidade, eu não sou assessora de imprensa do município, então não vai entrar. Aí ela ficou chateada achando que era eu que não queria fazer aquilo para ela, sabe? Aí um outro cliente, vários clientes meus estão saindo na Band, a roda, né? Eu também quero. Aí eu devolvi a pergunta, o que você oferece? Cadê a personagem? Se você me der o personagem, eu consigo, eu preciso do personagem, que é o cliente do cliente, então seria o teu cliente. Sim. Você como cliente, meu, né? Já te passei. Ele passou só uns links de Instagram com uns pseudo-temas. Falei, isso não é personagem. E a pessoa não se ajuda. Preciso do nome da pessoa, do telefone, de um breve relato do que do como ela sofreu aquele tema, para que eu possa estar usando isso numa matéria. A matéria precisa de 3 fatores. Um tema bom, a fonte, que é o cliente, que é quem explica a matéria, e o personagem, que é quem sofre a matéria. Se você não me der isso, desculpa, não tem muito o que fazer.
Ai, você não quer trabalhar. Não, isso acontece muito, acontece muito. Às vezes a gente tem que pedir na advocacia, pô, me ajuda a te ajudar. Levanta, eu preciso dessa prova, eu preciso de. Ah, a testemunha não quer ir. Ah, às vezes tem. Ah, não vou falar com fulano. A gente passa também, passa muito por isso. E é nesse sentido, assim, que eu tento auxiliar quem está começando. Muita gente, eu não sei por quê, talvez por eu gostar muito do que eu faço. Muitos advogados estão começando, às vezes, vêm me perguntar: como é que eu faço nesse caso? O que eu faço aqui? E eu abro mesmo as portas do escritório. Tanto que teve um que aconteceu isso, ele não tinha onde trabalhar, eu falei: trabalha aí. Às vezes a gente dá um tiro no pé. As pessoas aí foi uma desgraça de uma surpresa ruim, sabe? Mas aí questão de caráter. Mas também isso não vai abalar. Para quê? Para tentar construir um berço de advogados que comecem bem, Uhum. com valores, com princípios. O mundo é melhor, né? Exatamente. Para valorizar mais a advocacia. É que nem agora a gente está em uma seara aí eleitoral. Eu fico pensando, o cara entra lá, rouba. É trivial, não tô falando de ninguém, não tô acusando ninguém, Sim. só tô, né, é meio que costume a gente falar que o político é ladrão. Mas pra que ele vai? Ele vai deixar de construir estrada, daí ele vai comprar o carrão dele e não vai ter estrada para ele andar. Vai furar o pneu do carro dele na estrada que tem buraco. Aí ele vai estar andando numa cidade suja, porque o dinheiro que ele tirou daqui, sabe assim? Então, quer dizer, não faz sentido na minha cabeça, é ilógico. O político deixar de fazer o que ele prometeu para em benefício próprio, porque não é benefício próprio, porque ele está dentro daquela imundice. Sim. Concorda? Mesma coisa. É. Então, se você é você é um advogado criminalista e você está montando ali, como você disse, um ninho para que todos os advogados criminalistas sejam bons, vai facilitar para você, porque você vai estar inserido nesse meio. A tua vida é essa. Sim. Concorda? Sim. E tem trabalho para todo mundo. Tem para todo mundo. Não precisa ser uma guerra. Advogado falando mal de advogado, roubando cliente de advogado. Não precisa. Todo mundo consegue dividir e prosperar e crescer, Claro. sabe? Essa coisa do político não ter lógica político fazer é meio que inato do ser humano, é o egoísmo. Isso eu não consigo aceitar muito, porque o ser humano é um ser social. Você vai precisar de alguém hora menos hora. Então, Esses dias, dê mais do que você recebe. Uma hora você vai ser. esses dias, acho que foi meu terapeuta, não me lembro, alguém comentou alguma coisa, eu adorei. Eu tenho mania de bater no peito, falar, me viro sozinha. Não. Ele falou, não. Você precisa de alguém, nem que seja para coçar as tuas costas, mas você precisa de alguém. Uhum. Quer dizer, a gente precisa de alguém o tempo todo, para coisas simples, como coçar as costas. Imagine, é verdade, a gente precisa, agora ainda E mais que. parceria. E parceria. Na advocacia você pode trabalhar muito bem em parceria. Eu, por exemplo, remunero muito bem meus parceiros. Remunero muito bem meus parceiros. Se você for me indicar uma causa, eu vou te pagar uma boa porcentagem dessa causa em cima daquilo que eu receber. Eu não iria receber se não fosse o meu parceiro Claro. me indicar. Sabe? Então, dá para o advogado construir uma rede de parceria. E até mesmo no criminal. Olha, eu manjo de júri, mas não manjo de crime eleitoral. Você é criminalista, mas você manja de crime eleitoral. Então vamos fazer uma parceria nesse caso aqui. Eu tô com um político que está respondendo o processo, tal. Dá também. Então existe uma rede enorme que pode ser explorada, mas você tem que ter nome, você tem que ter respeito, Claro, o cara não vai te indicar. credibilidade. O cara não vai te indicar se você não tiver isso, porque Não não vai se vai, queimar. não vai. E a gente precisa construir na nossa sociedade. Eu não sei aonde que eu ouvi. Nós somos prestadores de serviço. O nosso produto, aquilo que a gente não vende a caneca, a gente vende o serviço. Então, quem está precisando de uma caneca vai comprar.
eu preciso de uma caneca, eu vou comprar. Essa caneca aqui vale tanto, essa aqui é de ouro, vale mais. Então eu vou comprar essa aqui de ouro. Agora, serviço, por conta da nossa história social, a gente não valoriza. Infelizmente. O Brasil, o brasileiro, o Brasil é muito novo, é neófito ainda. Nós temos sociedades na Europa de centenas de anos, mais de 2.000, 3.000 anos. Uhum. O Brasil não chega nem perto disso. E se você parar e olhar para trás, há muitíssimo pouco tempo a gente tinha escravidão. Então o serviço era algo banal. Se eu preciso de alguém para roçar uma terra, eu mando um escravo e eu não gasto. E isso ficou incutido na cabeça do brasileiro. Uhum. A escravidão, graças a Deus, acabou, mas essa coisa ficou incutida. Então, pelo serviço eu não pago. Quando você vai contratar um pintor para tua casa e o pintor cobra lá R$ 1.500, meu Deus, que caro! Quanto eu escuto no meu escritório? Nossa, doutor, que caro! Falei, o mestrado foi caro, a pós-graduação foi cara, a graduação foi cara. O que eu pago de sistema para poder acompanhar os teus processos também foi caro. O pintor, existe o pintor de 500 e o pintor de 2.000. Vai ter diferença no trabalho? Muita. Com certeza. Por que as pessoas acham caro? Aí contrata o baratinho e reclama. Aí paga 2 vezes, que depois vai ter que pagar o outro, porque o serviço não vai ficar bem feito. Exatamente. Interessante você ter comentado isso, que é um mindset que a gente precisa mudar aí, né? E quem sabe aqui, agora, a gente possa estar plantando aquela sementinha. Isso, porque pelo menos as pessoas parem e pensem um pouco mais com relação a isso, né? Esse regime horrível acabou. Graças a Deus, e já faz tempo. Então, as pessoas têm que ser bem remuneradas pelo serviço. O serviço tem que ser bem prestado, as pessoas têm que ser bem remuneradas. Por que a gente compra um apartamento de 1 milhão e não paga 2.000 para o cara pintar? É que absurdo. É um absurdo. Não condiz, né? Não condiz. Paga lá R$ 1.000, R$ 2.000 num tênis. E não paga valor do serviço de alguma coisa. É uma inversão. E corre o risco até daquele tênis ter sido feito por um escravo. Exatamente. E você está corrompendo o sistema. Exatamente. Corroborando, né? Corroborando com o sistema. Exatamente. Porque existe, né? Existe. Sim. Não, corre o risco. Doutor, 50 minutos, olha que maravilha, que delícia. Meu Deus, como passa. Eu falo, para falar de direito, ficar aqui a gente fica a tarde inteira. Ficamos mesmo, com certeza. Adorei. Não sei, aquela câmera sua, por favor, se você acredita que faltou te perguntar alguma coisa, se você acha importante dizer alguma coisa. Caso contrário, passe suas redes e bora. Eu acho assim, Verônica, o recado para quem não é advogado, o recado, principalmente com relação à advocacia criminal, pare e pense, é o que eu sempre falo, todo mundo está sujeito a ser acusado de algo. Nem todo mundo declara certinho o imposto de renda, nem todo mundo dirige sem beber? Exatamente, está cometendo um crime. Sim. Às vezes o filho, o irmão usa algum tipo de droga, pode ser tido como um traficante e não como um usuário. Então a gente tem que quebrar um pouco esse preconceito com relação à advocacia criminal. E para quem estiver assistindo, para quem estiver ouvindo e for da área do direito e estiver começando, tenha paciência, construa o seu legado, construa a sua base antes de mais nada. Faça o nome, faça a reputação, se preocupe mais com a reputação do que com a própria fama. Eu acho que são esses os 2 recados. Se eu conseguir incutir na cabeça, graças a Deus eu consegui de algumas já, mas se eu conseguir incutir na cabeça de mais 2 pessoas daqui, eu saio assim, pleno, satisfeito e meu legado foi deixado mais uma vez. Para quem quiser acompanhar, para quem quiser saber um pouquinho do dia a dia na advocacia, a gente sempre posta nas redes sociais. A minha esposa também é advogada, só que ela advoga na área civil e empresarial,
parte de responsabilidade civil e tal. Então, volta e meia a gente posta ali o que é o dia a dia de um casal de advogados, em pés em casa ela seja mais juíza do que qualquer Adorei. coisa, mas pode acompanhar lá, acho que é advogado.giuliano Wendler, Giuliano, Wendler com Wendler, e por conta de questões éticas com relação ao Estatuto da Advocacia, eu não posso passar contato, É dizer, verdade, desculpe. Me liga aqui. diga que você ouviu lá no programa e ganhou um HC ou Não, alguma coisa. isso nunca. Faz sentido, faz A sentido. gente não pode, mas as redes sociais é algo ali pessoal, então pode ser repassado. E qualquer pessoa que precisar de contato, quiser saber um pouquinho mais, é só entrar em contato. Hoje é interessante que a gente nem precisa passar, né? Porque você já ganhou telespectador com o teu conteúdo, com o teu carisma, com tudo que você ofereceu aqui. Então, a pessoa pega o nome, Google você e te acha onde O ela Google quiser. tá aí, né? E eu espero que sim, porque o assunto até é algo que me preocupou e você conseguiu levar muito bem. Você falou na chamada ali no programa, um assunto leve e tal. Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? É um assunto leve, criminal, o que eu vou falar? E você conseguiu deixar leve. Não, notícias leves, que nós Notícias trazemos na leves. sexta-feira aqui, notícias leves. Assim, temas noticiosos e leves. Era isso que eu tinha que ter lido, mas eu não consegui. Então, eu espero que tenha ganho os teus espectadores nesse sentido, de poder mostrar um pouco uma outra faceta da advocacia criminal, né? Pra gente parar de demonizar um pouquinho. Com Quer certeza. demonizar, demonize. Nós vivemos no direito. Estado democrático, mas Uhum. entenda então, né? Saiba, me dê fundamentos. Exato, demonize com fundamentos. Com fundamentos. Com certeza. Muito obrigado. Eu que agradeço. Ficamos por aqui hoje, com muita alegria. Tivemos uma conversa leve. Vamos para a toca.